Vamos começar a nossa revisão de história para avaliação do primeiro bimestre, onde a gente só vai ter dois conteúdos, tá, gente? Resolvi deixar para vocês todo o processo de Revolução Inglesa e a gente também vai ver junto Iluminismo. De uma forma mais resumida, porque esse vídeo aqui eu não vou me aprofundar em muitos pontos, então vocês precisam se aprofundar nos vídeos anteriores, voltem lá, vejam os dois vídeos de Revolução Inglesa, vejam os dois vídeos de Iluminismo, respondam essa atividade de hoje, vai ajudar vocês muito a fazer essa avaliação, certo? Então vamos começar aqui falando logo sobre Revolução Inglesa. Primeiro, a gente tem que entender que a Revolução Inglesa, ela na verdade é um conjunto de revoluções e guerras que aconteceram dentro da Inglaterra. Vai começar aqui com a Revolução Puritana, depois com a Guerra Civil Inglesa e por fim com a Revolução Gloriosa. Esses três processos eles estão interligados por um outro processo que teve início bem mais atrás, que é o que a gente vai entender aqui como as causas que deram início a tudo isso, tá? Então vamos ver aqui, ó. Causas que deram início à Revolução Inglesa, os cercamentos e as tensões religiosas. Eu vou deixar vocês enxergarem o quadro, caso vocês queiram fazer anotações. Primeiro vamos entender o que foram os cercamentos, tá? Com o fim do feudalismo, uma nova dinâmica começa a se desenhar por toda a Europa. Estou falando de uma dinâmica de produção de economia. Então, os feudos, que eram os centros de produção de economia, eles já deixam de existir e perdem todo, não deixam de existir por completo, mas perdem toda a sua importância com relação à produção de economia. E o capitalismo começa a nascer, seguido aí o renascimento urbano e o renascimento comercial por toda a Europa. O que é que a gente vai entender como os cercamentos? Os cercamentos foi um processo onde um grupo social específico na Inglaterra começou a cercar todas as suas propriedades, todas as suas terras. Eu estou falando dos Iêmen. E quem que eram os Iêmen? Os Iêmen, eles eram pequenos proprietários de terras. Eles tinham essas terras, e essas terras elas estavam ocupadas por camponeses, e esses camponeses ainda desenvolviam aí um trabalho que era todo baseado no feudalismo, sendo que agora existe uma nova dinâmica de produção e de economia, como eu falei para vocês. E dentro da Inglaterra, nós tínhamos a gentry, que estava implantando essa nova dinâmica. Então, quem é a gentry? A gentry é a nobreza rural, a nobreza da área do campo. E eles estavam justamente dando início a um processo de industrialização que a gente sabe que vai se espalhar por toda a Europa, mas que teve início lá na Inglaterra. Então, relembrem aí, Iêmen, proprietários de terras, que passam a desocupar suas terras, expulsar os camponeses e cercar elas para transformar essas terras em pasto para gado, principalmente gado de ovelha, que vai servir aos interesses da gentry. E a gentry é a nobreza rural que está começando o processo de industrialização na Inglaterra relacionado à produção de tecidos, certo? Isso foram os cercamentos, a expulsão dos camponeses das terras para transformar essas terras em pasto para gados, que vai servir ao início da indústria têxtil da Inglaterra. O outro ponto que eu apontei para vocês, está aqui embaixo, são as tensões religiosas. A gente sabe que dentro da história da Inglaterra, as tensões religiosas, elas sempre existiram, principalmente a partir de Henrique VIII. E nós vamos ter aqui, nessa primeira fase, né, que é a fase de causas, que vai levar a todo esse processo aqui de revoluções dentro da Inglaterra, nós vamos ter 4 monarcas envolvidos. E sim, o absolutismo tem muito a ver com isso, mas nós não vamos falar sobre ele hoje. Nós vamos ter Henrique VIII, que dá início a todas essas tensões religiosas, desde quando ele se desvincula da Igreja Católica, toma as terras da Igreja, distribui essas terras da Igreja para os produtores da Inglaterra. Existe toda uma tensão aí que se cria a partir do enfrentamento entre Henrique VIII e a Igreja Católica. Quando Elizabeth II, eu pensei que estava aqui, Elizabeth I, a sua filha, né, filha de Henrique VIII, ela assume o poder, ela já encontra essa tensão religiosa dentro da Inglaterra. Essa tensão religiosa ela se segue, né, após vários governos.
Quando Elizabeth I morre, tem fim a dinastia Tudor, porque ela não tinha herdeiro. Então, a dinastia dos Stuart retorna ao trono, né, principalmente primeiro com Jaime I, depois com Carlos I, Carlos Stuart. E é quando entra, já começamos a falar aqui sobre esses três processos. Vamos entender um por um. O que foi a Revolução Puritana, primeiramente? A Revolução Puritana foi um processo justamente ligado a essa crise, né, essa tensão que existia entre os dois grupos religiosos, católicos e puritanos. Os católicos eles eram muito perseguidos durante um tempo, durante um governo. Os católicos eram perseguidos dentro da Inglaterra. Durante outro governo, os puritanos eram perseguidos dentro da Inglaterra. E nesse clima de tensão e de perseguição religiosa que começa a existir, os calvinistas, que eram puritanos, num determinado momento, deixa de apoiar o rei e passa a apoiar o parlamento. Estamos falando agora sim já do governo, entre o governo de Jaime I e Carlos I, já a dinastia Stuart. Quando os calvinistas puritanos começam a dar apoio ao parlamento, começa a haver uma perseguição muito grande dentro da própria Inglaterra. Então os puritanos eles precisam sair da Inglaterra, né? Um grupo de puritanos sente a necessidade de sair da Inglaterra para tentar ter uma vida mais pacífica, para tentar conseguir, inclusive, crescer economicamente, porque começam a haver muitas barreiras para os puritanos dentro da Inglaterra. E um grande dado que é importante disso, uma grande consequência dessa perseguição puritana, é justamente o início do povoamento mais intensificado dos puritanos nos Estados Unidos. Grande parte da população que vai formar a sociedade, que vai se tornar a sociedade dos Estados Unidos, vem daqui. Puritanos que fugiram da Inglaterra e foram para a colônia inglesa, que ainda não era Estados Unidos, ainda era colônia da Inglaterra na América. E aí, uma das consequências, a gente pode dizer diretamente, que é o início da formação da sociedade americana. Outro ponto, a Guerra Civil. Quando chegamos no governo de Carlos I, parece que as coisas se intensificam muito mais. A gente falou muito sobre a rixa que existia entre Carlos I e o parlamento. Então, Carlos I ele começa a ter muito conflito com o parlamento. Por várias vezes ele dissolve o parlamento e depois, por necessidades, ele reintegra o parlamento, dissolve o parlamento e reintegra o parlamento. E chega um momento em que a sociedade se divide. Parte dos grupos sociais que fazem parte da Inglaterra apoiam o rei e parte dos grupos que fazem parte da sociedade inglesa apoiam o parlamento. A sociedade inglesa se dividiu em dois grupos, então nós tínhamos do lado dos apoiadores do rei, o exército do rei, os senhores feudais que ainda restavam na Inglaterra e a nobreza que ocupava a cidade. Do lado do parlamento, nós tínhamos o próprio exército do parlamento, a gentry, que vale lembrar, era a nobreza rural, os cabeças redondas, que é um novo grupo que surge aí dentro dos conflitos sociais da Inglaterra e que são apoiadores da gentry, né? São pessoas de camadas mais populares, mas que apoiavam a gentry e eram liderados por Oliver Cromwell. Então, existe uma grande importância agora de citarmos o nome de Oliver Cromwell, porque nessa guerra civil, obviamente, o parlamento sai vitorioso. Oliver Cromwell, líder dos cabeças redondas, se torna um grande líder inglês e é ele que assume o poder. Quando o rei Carlos I é deposto, né? Como grande exemplo de todas as outras revoluções que acontecem aí em estados absolutistas, Carlos I vai ter a cabeça decepada. E Oliver Cromwell, quando assume o poder na Inglaterra, faz diversas mudanças. E a Inglaterra entra aí num processo até de grande evolução, de mudança política muito significativa. Dentro dessa mudança política, no novo governo de Cromwell, dois grupos políticos se tornam muito importantes. Lembrem-se, vocês não podem esquecer. Falamos deles bastante, inclusive, nos outros vídeos falando sobre a Revolução Inglesa. Estou falando de Digglers e Levelers. Os dois grupos são grupos políticos relacionados ao novo governo de Oliver Cromwell, como eu já falei. E aí eles têm interesses políticos conflitantes em alguns momentos. Os Digglers, traduzindo, né, seriam escavadores. Então, esses estão mais relacionados a fazer revoluções mais profundas. Daí o nome escavadores. Já os Levelers, eles
queriam ações de governo mais brandas, que aí relacionassem, tentasse fazer com que as diferenças sociais fossem niveladas. Volto a dizer para vocês, a gente fala melhor sobre eles lá no outro vídeo. Vocês têm aí no módulo de vocês, vou até dizer as páginas, no módulo de vocês podem falar sobre esses dois grupos na página 9, né, quando vocês forem estudar o conteúdo, deem uma olhada para ter um estudo um pouco mais profundo, porque vocês precisam entender bem desses dois grupos. Com a morte de Oliver Cromwell, seu filho assume o governo inglês, porém ele não consegue manter em rédeas curtas, ele não começa a ter bons resultados, e então uma parte importante da sociedade inglesa, inclusive o parlamento inglês, apoiam o retorno da dinastia Stuart. E é aí que entra a fase final da Revolução, né, que vai culminar com a Revolução Gloriosa. Em 1685 tem início a Revolução Gloriosa e já se conclui logo no mesmo ano, que vai fazer Guilherme de Orange, que é da França, assumir o trono inglês. Mas então vamos entender como é esse rolê todo aí, como é que um francês vem para a Inglaterra e assume o trono, que direitos ele tem. Primeiro, por que o parlamento vai chegar ao ponto de apoiar que um francês venha assumir o trono da Inglaterra? Quando tem início a segunda dinastia Stuart, esperava-se que esses novos membros da dinastia, o novo membro, no caso Carlos II primeiro, né, ele tenha ideais diferentes, era o que parecia, né? Ele faria com que a Inglaterra continuasse no processo evolutivo. Só que Carlos II, assim que assume o trono, começa a trazer de volta muitas características do absolutismo, e era o que a Inglaterra não queria mais. O povo inglês, o parlamento inglês, não queria mais que a Inglaterra voltasse a ser um Estado absoluto, um Estado absolutista, por vários motivos. Carlos II morre, seu filho Jaime II assume o trono e parece que o negócio acelera muito mais. Jaime II tinha ideais absolutistas e trabalhava de forma absolutista muito mais forte que o próprio pai, o que já deixava o parlamento preocupado. Então chega ao ponto de que o parlamento vai buscar esse contato com Guilherme de Orange, que tinha direito na linhagem do trono, porque era casado com uma princesa inglesa, né, que também tinha direito à linhagem do trono. E aí o parlamento dá apoio a Guilherme de Orange, que vem para a Inglaterra para fazer o processo de tomada do trono. Porém, parece que Jaime II ele já foi preparado, né, já sabia que isso poderia acontecer. Existe um acordo ali de que quando as tropas francesas invadissem a Inglaterra ou entrassem na Inglaterra, o rei abdicaria do trono e deixaria que Guilherme de Orange assumisse sem precisar haver batalha. E é por isso que a Revolução se chama Revolução Gloriosa, porque não houve derramamento de sangue, o acordo foi feito de forma política e branda. E é assim que acaba, em 1685, a Revolução Inglesa. E aí, se vocês prestarem atenção em datas, se vocês começarem a se apegar a datas, vocês vão ver que é bem no meio de todas as discussões mais fortes sobre o iluminismo. É quando o iluminismo começa a pipocar, na mesma época. Inclusive, a gente chegou a falar que os acontecimentos políticos, os acontecimentos econômicos, todas essas mudanças que estavam acontecendo aqui na Inglaterra, elas repercutiram muito no início do iluminismo. Vamos falar sobre o iluminismo. O iluminismo, como nós estamos vendo aí, é um movimento filosófico, político e cultural que tinha aí os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade como seus principais ideais e falavam sempre sobre o pensamento e o desenvolvimento pessoal de cada homem, né? Ele batia de frente aí com todos os principais dogmas defendidos pela igreja e todas as defesas que existiam, principalmente as defesas religiosas que existiam aí para as classes mais dominantes, as classes ricas da sociedade. Vai se desenvolver aí durante o século XVII e XVIII e vai ter como principais características o anticlericalismo, que é justamente ideias contra esses dogmas da religião, né, da Igreja Católica, o anti-absolutismo, que é essa luta contra, né, o tipo de governo absoluto, e é daí que vem aquela característica que eu falei para vocês agora há pouco,
de dizer que ele se baseia muito no que aconteceu dentro da Inglaterra. Na Inglaterra é onde se tem as primeiras notícias de combate contra o absolutismo e é uma das principais características desse novo movimento, o Iluminismo. Também caracterizado pelo cientificismo, né, que seria a busca pela comprovação científica das coisas, né, pela ideia da ciência, em abandono às teses religiosas, que durante toda a Idade Média explicavam tudo, e pelo racionalismo, a ideia de você ter que pensar e não somente aceitar o que era imposto, tanto pelos absolutos, né, os reis absolutos, quanto pela igreja. A ideia de iluminismo, o nome iluminismo, traz essa ideia de iluminação justamente em contraposição à ideia que começa nessa época aqui a se difundir de que a Idade Média foi a Idade das Trevas, por todo o medo que foi criado, né, pela própria Igreja Católica para validar seus dogmas. Coisas muito importantes começam a ser defendidas e modificam a sociedade europeia e, obviamente, refletem na nossa sociedade atual de hoje, dentro do iluminismo. Uma dessas coisas é a própria educação, a forma que se trata a educação, né? Eles defenderam, foi o primeiro grupo a se defender, a educação laica. O que é a educação laica? A educação laica é essa educação que é livre da igreja. Até o início do iluminismo, praticamente toda a educação que existia, ela estava relacionada ao clero, né, aos membros da igreja. Então eles defendiam que a educação ela não deveria ser da igreja, pelo contrário, ela deveria ser do Estado. E também começam as primeiras ideias de se defender que a educação não deve ser para poucos, mas a educação deveria ser para todos. Todo mundo deveria ter acesso à educação e ao conhecimento, porque só assim o homem teria sua mente liberta do que a igreja impunha, né? Essas são as principais ideias aí do iluminismo. Também em outras áreas, como na economia e como nas relações sociais, o iluminismo ele vai se refletir muito. Mas, assim, eu queria falar muito para vocês sobre essa ideia do iluminismo relacionado à educação, porque acho que eu falei no vídeo, mas vale a pena repetir. Inclusive, essa ideia que nós temos hoje de dividir a escola em várias ciências, em ter pessoas especializadas em cada campo da ciência para ajudar vocês a estudarem, a própria ideia de um professor estar à frente e os alunos sentados para assistir a aula, tudo isso vem aqui dos ideais que foram colocados pelo iluminismo. Vários iluministas foram muito importantes aí, né? Desenvolveram suas teses e lançaram novas formas de enxergar o mundo, né? Mas o que eu vou mais uma vez pegar aqui para vocês é repetir a questão dos ideais. Todos os ideais iluministas, tanto os de economia quanto os de educação, eles estão relacionados ao que eles defendiam, a bandeira levantada pelos iluministas, né? Que são os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade para todos os homens, porque isso não existia nas sociedades europeias, principalmente na sociedade francesa, que é onde o movimento iluminista ele teve início. Obviamente, só pensadores e filósofos eles não teriam conseguido tanta força para manter o movimento. Eles precisavam de um apoio. Quando eu falo apoio, eu estou falando de finanças. E é aí que entram os déspotas esclarecidos. Quem seriam os déspotas esclarecidos e o que é despotismo? Despotismo esclarecido, no caso do iluminismo. Déspotas são as pessoas que são da nobreza, né? São ricos, eles têm dinheiro. Então, várias pessoas ricas aí, duques, príncipes, apoiaram, né? No caso, tem uma princesa da Áustria-Hungria que foi muito importante, ela desenvolveu bastante os ideais iluministas lá na Áustria-Hungria, e o próprio Marquês de Pombal, em Portugal, né? Fez as reformas pombalinas, né? De acordo com todos os ideais que eram defendidos pelos iluministas. Certo? Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida, todo o conteúdo que nós precisamos rever é esse que eu estou falando para vocês. Assistam os vídeos anteriores que se aprofundam mais nas ideias. Respondam essa atividade que vai seguir para vocês hoje. Estudem um pouquinho e se preparem para a prova. Até mais.